Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o perfil do ateísmo do Richard Dawkins. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco essa temática, não falando exatamente sobre o Richard Dawkins, mas falando sobre aquilo, que muitos pesquisadores e pesquisadoras acabaram eh, interpretando o ateísmo do Richard Dawkins, que é o chamado neoateísmo, tá? Que é um fenômeno que surge ali no começo do século XXI e que vai ter como seus principais representantes, que vão ser identificados, o próprio Richard Dawkins, o Sam Harris, o Daniel Dennett e o Christopher Hitchens. Tá? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse chamado neoateísmo, mas pegando principalmente a figura do Sam Harris, que também é uma figura bastante conhecida no meio ateísta brasileiro. Tá? E falar um pouco sobre diversos pontos questionáveis na visão de mundo do Sam Harris, tá? E como isso direta ou indiretamente se conecta à questão do ateísmo dele. Tá? Então eu encontrei aqui um conjunto de referências, que foram repassados para mim, tendo como, digamos assim, o elemento motivador, exatamente aquele vídeo do Richard Dawkins. Muitas pessoas vieram falar comigo e aí eu recebi algumas informações, e também a partir daí fui pesquisar um pouco mais e me deparei então com alguns pontos extremamente questionáveis sobre a atuação pública e os posicionamentos do Sam Harris e como ele fala muitas vezes em nome de um grupo, o grupo ateísta, e isso gera muita polêmica dentro do próprio meio ateísta. Bom, então vamos lá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, professor de História, e trago conteúdo sobre a história do ateísmo aqui. E hoje eu gostaria de falar então sobre este fenômeno contemporâneo da história do ateísmo, que é aquilo que muitos pesquisadores, como eu falei, e pesquisadoras costumam chamar de neoateísmo. Então esse chamado neoateísmo, ele é visto sob o prisma de 4 principais referências, ainda que não sejam as únicas, que, como eu mencionei, então são o Dawkins, o Sam Harris, o Hitchens e o Dennett. Essas seriam as 4 principais figuras. Esse chamado neoateísmo, ele surge tendo ali como o acontecimento que vai ser o estopim para o surgimento do neoateísmo, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos no ano de 2001, 11 de setembro de 2001. Então, a partir daí foram publicadas algumas obras que acabaram sendo consideradas referências deste novo momento do ativismo ateísta, que é entendido como novo ou neo-ateísmo muito mais em decorrência da maneira como ele se apresenta no espaço público e se utiliza das novas tecnologias, e consegue ter uma reverberação do que propriamente sobre o seu conteúdo, que esses autores eles são muito influenciados ali pela área das ciências e de maneira particular as ciências naturais. Então, o primeiro desses autores, inclusive, que ganhou destaque foi exatamente o Sam Harris, que em 2004 publica o livro O Fim da Fé. Depois, em 2006, vão surgir o Sam Harris publica um outro livro, Carta a uma Nação Cristã, que é uma espécie de resposta às críticas que o livro O Fim da Fé recebeu. Aí vem o Richard Dawkins com Deus um Delírio, o Daniel Dennett com Quebrando o Encanto, e posteriormente, se não me engano, em 2007, o Christopher Hitchens vai publicar o seu livro também, Deus Não é Grande. Não? Bom, eu estou aqui com o livro do Sam Harris, que eu quero ler um trecho para vocês. Eu encontrei aqui alguns elementos
na verdade, neste livro e no material que eu pesquisei pela internet, para a gente entender um pouco os posicionamentos, não apenas políticos, mas também relacionados a diversas outras questões, né? Que no fundo acabam tendo conotações ou implicações políticas, porque são questões que estão muito atreladas ao espaço público, tá? Mas outros autores, para só não ficar nesses 4, né, que eu encontrei, tem um artigo inclusive que vai falar sobre vários outros autores que são identificados com o neoateísmo. Então seriam Michael Shermer, Lawrence Krauss, Steven Pinker e Peter Boghossian, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas também seriam figuras representativas. E com esses eu tenho menos contato com as obras, tá? Bom, então o Sam Harris ele tem algumas questões que são um pouco complicadas. Tomar um pouco de chá hoje. Perdão, pessoal, mas vamos lá. Então eu anotei aqui algumas questões relacionadas ao Sam Harris, que eu vou nominar aqui para vocês, que é islamofobia, sexismo, racismo e anti-esquerda. Tá? Então vou falar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, a questão da islamofobia. Tá? Na verdade não é de hoje que eu tenho conhecimento sobre declarações islamofóbicas do Sam Harris, ou como a sua obra e o seu ativismo acabam fornecendo argumentos para isso. Como eu falei, esses autores, né, eles vão se destacar como ativistas ateístas a partir desse acontecimento, né, que são o ataque às Torres Gêmeas, que foi feito lá com base, os autores, né, os perpetradores do ataque às Torres Gêmeas, eles realizaram aquele ato utilizando a religião islâmica como justificativa. E o que acontece? Então, vai ser percebido por esses autores neoateístas que o mundo ocidental, que seria aquele mundo baseado nos valores liberais e iluministas e também na racionalidade científica, né? Eles vão entender que este mundo estaria sob uma ameaça do terrorismo islâmico ou do fundamentalismo islâmico. E então eles vão ser muito críticos em relação a isso. Só que a partir daí, principalmente desses 4 que eu citei, geralmente aquele que eu encontro mais referências, né, com declarações que acabam contribuindo para atitudes ou para posições islamofóbicas é o Sam Harris. Tá? Então vejam, eu encontrei algumas coisas aqui. Por exemplo, né, eu encontrei um artigo, na verdade é um longo artigo, né, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo, de um historiador e filósofo chamado Emile Torres, que ele inclusive aqui explica a relação dele com o neoateísmo, né, que ele já fez parte e tal, e depois ele se afastou exatamente por causa dessas atitudes, vamos dizer assim, dessas lideranças. Então tem um artigo que ele colocou como título Do Iluminismo à Idade das Trevas, como o novo ateísmo, entre aspas, desliza para a direita alternativa. E aqui neste artigo, que eu vou pegar aqui para você só para ver a questão da data, né? Esse artigo, ele é de 2017, tá? E o que vai acontecer nesse artigo de 2017? Então ele vai falar que no ano de 2004, no mesmo ano em que o Sam Harris publicou O Fim da Fé, neste mesmo ano o Sam Harris ele escreve um artigo de opinião para o Washington Times, onde ele faz uma declaração muito contundente: estamos em guerra com o islamismo, né? Então, ou seja, né, ele vai colocar aqui a percepção, né, de que existe uma ameaça, e essa ameaça é o Islã, a religião islâmica. Então, consequentemente, o que nós temos aqui? Todas as pessoas
não apenas aquelas que agiram lá no 11 de setembro, tá? Mas ou aquelas pessoas que se identificam e que buscam também, digamos assim, reproduzir aquele tipo de ação e que tem aquele tipo de pensamento, mas que todas as pessoas islâmicas aqui então são potencialmente uma ameaça para não apenas os Estados Unidos, né, que ele fala muito sobre esta referência aos Estados Unidos, mas todas as pessoas islâmicas são potencialmente uma ameaça, tá? Tem um outro artigo do Emily Togo chamado Golpistas sem Deus, como os novos ateus se fundiram com a extrema-direita. Tá? Este é de 2021, tá? E aqui ele diz o seguinte, tá? Que ele diz o seguinte, que uma das ações, né, que o Sam Harris ele tem feito, uma das suas ideias que ele tem se dedicado, é a criação de perfis de pessoas muçulmanas ou de qualquer pessoa que se pareça com um muçulmano para que sejam colocados em aeroportos. Mais uma vez essa questão da ameaça muito forte. E aqui no livro O Fim da Fé, na verdade, nós temos aqui um posicionamento que depois ele foi interpretado e se percebeu isso, né? Que o Sam Harris ele acaba, durante o governo George W. Bush filho, o Sam Harris ele acaba se tornando um dos autores que legitima a chamada guerra ao terror, né? Que era uma coisa lá da época política externa do George W. Bush filho, tá? Que acabou resultando na intervenção no Oriente Médio, particularmente no Iraque. Tá? Então, e isso a gente encontra, né, a legitimação desse tipo de intervenção, a gente encontra no livro O Fim da Fé. Então ele diz aqui, ele tem um capítulo chamado O Problema com o Islã, que ele diz o seguinte: o que é que constitui uma sociedade civil? No mínimo, um lugar onde se possa criticar toda espécie de ideias sem o risco de violência física. Aparentemente, uma das tarefas mais urgentes que enfrentamos no mundo desenvolvido, essa ideia de mundo desenvolvido, o que é o mundo desenvolvido? Estados Unidos, Europa, é encontrar uma maneira de facilitar a emergência de sociedades civis nos 4 cantos do mundo. Zaccaria, ele fala aqui de um autor que eu não conheço, argumentou de modo persuasivo que a transição da tirania para o liberalismo dificilmente pode ser realizada por plebiscito. Dificilmente sociedades, países que vivem sob regimes políticos ditatoriais, autoritários, dificilmente elas se tornarão democráticos por meio de um plebiscito. Ou seja, consequentemente, se esse tipo de sociedade civil, democrática, ela não pode vir por meio de um plebiscito, se ela não pode emergir do interior de um Estado, deve ser imposta do exterior. Os meios para uma tal imposição são necessariamente cruéis, implicam isolamento econômico, intervenção militar ou uma combinação entre os dois. Embora isso possa parecer uma doutrina excessivamente arrogante para que possa ser adotada, dir-se-á que nós não temos alternativas. Depois ele cita o caso da Coreia do Norte, ele cita o caso do Irã, ele cita o caso do Iraque, né, que sofreu uma intervenção militar dos Estados Unidos, né, e derrubou o Saddam Hussein. Então, ou seja, o Sam Harris aqui está defendendo aquilo que o Ocidente, né, o chamado Ocidente, fez historicamente em relação a outros países ao redor do mundo. Intervenções, e aqui a justificativa do Sam Harris é que estas intervenções elas serão benéficas para aqueles países e aquelas sociedades, né? Então digamos assim, uma intervenção civilizatória, né? Porque vai trazer a democracia para aqueles países, para aquelas regiões. E aqui ele está olhando de maneira particular para o Oriente Médio e as sociedades islâmicas. Bom,
a gente sabe muito bem, historicamente, tá? No que resultou esse tipo de justificativa para intervenções. Via de regra, não foi a democracia que prevaleceu nesses lugares que passaram por intervenções dos países ocidentais. Tá? Segundo ponto, a questão do sexismo. Tá? Eu falei para vocês sobre as polêmicas envolvendo o Richard Dawkins em relação a isso. Tá? E também falei como o ativismo, né, vinculado a esses autores, né, chamado neoateísmo, ele é muito criticado nos Estados Unidos e na Inglaterra pelo fato de que nesses grupos há muito sexismo, machismo e situações de assédio em relação às mulheres. Tanto é que muitas mulheres foram deixando esse ativismo e migrando para outros grupos ateístas. Né? Então eu me referi lá à questão do Richard Dawkins, mas o Sam Harris também ele acabou fazendo declarações bastante complicadas nesse sentido. Então, por exemplo, aqui eu peguei um artigo de 2014 do Eli Eina, tá? É um ativista ateísta que é de origem muçulmana, veja, né? Ele se tornou ateu. Então ele escreveu um artigo chamado Sam Harris, empreendedor misógino, e aqui ele traz uma declaração feita por Sam Harris naquele momento, né? O texto é de 2014, mas exatamente quando estava muito quente o debate ali sobre essa questão do sexismo e da misoginia. Então o Sam Harris fez uma declaração pública que ele diz o seguinte, palavras de Sam Harris: há algo sobre essa postura crítica que é, até certo ponto, intrinsecamente masculina e mais atraente para os homens do que para as mulheres. Que postura crítica é essa? Que é mais atraente para os homens do que para as mulheres? É o ateísmo, porque na sequência o Sam Harris escreve: a variável ateísta tem apenas isso. Ela obviamente não tem esta vibração extra de estrogênio nutritivo e construtor de coerência que você desejaria por padrão se quisesse atrair tantas mulheres quanto homens. Ou seja, o ateísmo é uma coisa masculina, né? Do macho. Então, por isso que atrai mais homens do que mulheres. É por isso que não tem tantas mulheres ateias. E nem tantas mulheres engajadas no ativismo ateísta. Ele coloca aqui, até certo ponto, intrinsecamente masculina, né? Então, ou seja, está pensando... E o que a gente está pensando quando fala sobre isso, né? É aquela postura de uma mentalidade racional, crítica, inquisidora, investigativa. Né? Esse tipo de visão, vejam que é interessante porque estudando o ativismo dos círculos de livre pensamento, também nos Estados Unidos, como na Inglaterra, no século XIX, esse debate era feito naquela época. Digamos assim, e tinha muitas pessoas dentro daqueles círculos de ativismo, que eram chamados de livre pensamento, não tinham apenas pessoas ateias, mas também tinham pessoas ateias. Este era um argumento utilizado para dizer por que aquele ativismo tinha mais homens do que mulheres. E, inclusive, muitos naquela época tinham uma certa resistência com a inclusão de mulheres dentro do ativismo, porque pensavam que elas poderiam acabar desvirtuando a atuação e o perfil do ativismo dos círculos de livre pensamento. Então, o Sam Harris aqui, basicamente, ele está reproduzindo uma visão, né, que é do século XIX, entendeu? Está reproduzindo uma coisa do século XIX. Bom, vamos lá. O outro ponto, a questão do racismo, tá? Que também vai aparecer relacionado ao Sam Harris, né? Bom, o que acontece? Sam Harris
andou fazendo declarações e tomando algumas atitudes muito questionáveis em relação a isso, né? O texto aqui do Emily Torres, que eu peguei, ele vai dizer sobre isso, ó. Talvez o exemplo mais alarmante de irracionalidade na memória recente, na memória recente dele, é a recente afirmação de Sam Wells de que os negros são menos inteligentes do que os brancos. Isso surgiu de uma conversa que Sam Wells teve com Charles Murray, ou Murray, não sei exatamente como é que é a pronúncia, coautor de um livro, né, este Murray, chamado The Bell Curve. Então, quem é esta figura? Tá? Então, tem um outro texto que eu encontrei aqui, que eu vou fazer também vou mostrar para vocês quem é esta figura, tá? Chamada, deixa eu só encontrar a página aqui para vocês verem de quem a gente tá falando aqui, tá? Olha só, cientista político Charles Murray, coautor do livro chamado The Bell Curve. O livro argumenta que pessoas pobres, e particularmente pessoas negras pobres, são inerentemente menos inteligentes do que pessoas brancas ou asiáticas. Então, o livro aqui está associando a questão de QI, de inteligência, com um fator genético. E a partir daí, dizendo que existem grupos que são menos inteligentes, grupos humanos, e outros grupos que são mais inteligentes. E isso tem uma série de implicações relacionadas à qualidade de vida, prosperidade econômica, etc, etc. Então, aqueles grupos que têm um QI mais elevado demonstram maior prosperidade. E aqueles que não têm um QI tão elevado demonstram menor prosperidade. Aparentemente, como está sendo colocado aqui, o Sam Harris, ele parece que está de acordo com esse tipo de visão, né? E qual é a questão que está presente nesse tipo de visão, tá? A questão, aqui eu encontrei um outro artigo, né? Que um autor chamado Gavin Evans, de 2018, que ele fala sobre o renascimento indesejado da ciência racial. Vejam só, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Uma das ironias mais estranhas do nosso tempo é que um corpo de ciência, entre aspas aqui, ciência, completamente desmascarado, está sendo revivido por pessoas que alegam estar defendendo a verdade contra uma onda crescente de ignorância. A ideia de que certas raças são inerentemente mais inteligentes do que outras está sendo alardeada por um pequeno grupo de antropólogos, pesquisadores de QI, psicólogos e especialistas que se retratam como nobres dissidentes defendendo fatos inconvenientes. Ou seja, esse pessoal diz que eles estão apresentando, que eles estão defendendo, são argumentos científicos baseados em fatos da realidade. A alegação de que há uma ligação entre raça e inteligência é o princípio do que é conhecido como ciência racial, entre aspas, ou, em muitos casos, racismo científico. Cientistas raciais alegam que há bases evolutivas para disparidades em resultados sociais, como expectativa de vida, nível educacional, riqueza e taxas de encarceramento entre grupos raciais. Ou seja, isso aqui é racismo científico. Mais uma vez, isso aqui é um produto do século XIX, que foi muito combatido
e que entrou em descrédito no século XX, principalmente depois da experiência do nazismo, né? Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o racismo científico ele entra em descrédito, só que neste início do século XXI, de maneiras sutis ou outras maneiras nem tão sutis, ele volta a ganhar força. E aí nós vamos encontrar o que? Pessoas como Sam Harris dando espaço para que autores de obras que defendem esse tipo de ideia possam falar. E aparentemente, inclusive, concordando, simpatizando com os argumentos, porque, como eles dizem, isto é ciência. Tá? Então, bastante problemático. Tá? O Sam Harris também, ele manifestou que críticas em relação ao movimento Black Lives Matter. Tá? E nessas críticas tem duas coisas, né? Uma delas, na crítica que ele fez, uma delas volta sobre a questão do racismo. Tá? Então, ele fez a crítica, que eu encontrei um artigo, só para pegar aqui, um artigo de 2016, de um autor chamado Kirabo. O que Sam Harris, não o nome do artigo, o que Sam Harris erra sobre racismo e violência na América. Tá? E aqui, o que vai acontecer? Neste artigo, ele vai falar, este autor vai falar sobre um episódio do podcast do Sam Harris, chamado Wake Up. E este episódio tinha como título Racismo e Violência na América. Tá? Então estava ali fazendo a discussão sobre essas questões envolvendo a chamada questão racial nos Estados Unidos. E ali o Sam Harris ele vai fazer algumas afirmações bem complicadas. Tá? Por exemplo, o Sam Harris ele vai dizer que por ele que o racismo, ele é algo decorrente de uma atitude do indivíduo. Tá? Então, ou seja, existem pessoas que são racistas, mas nem todas as pessoas são racistas. Tá? Então, o que isso significa? Que não se pode condenar grupos inteiros, ou seja, todas as pessoas brancas são racistas. Tá? Ok. Mas o que parece aqui é que tem uma simplificação na maneira como ele está pensando a questão do racismo ao individualizar o fenômeno. Tá? E nesse podcast ele faz uma declaração que, sinceramente, diz ele, palavras do Sam Harris: quem é o gênio do mal que primeiro convenceu o mundo de que ser capaz de dizer honestamente que alguns dos meus melhores amigos são negros não é uma defesa adequada contra a acusação de racismo contra pessoas negras? É basicamente a mesma coisa como a gente dizer aqui no Brasil, eu até tenho amigos negros, avaliando que isso é um elogio, que é um argumento antirracista, quando na verdade é um argumento racista. Tá? Então, nós temos este ponto. E aqui eu queria entrar no último elemento. O vídeo está ficando um pouco longo também, como o vídeo sobre o Richard Dawkins, que é a questão das posições anti-esquerda. O Sam Harris ele tem, nos últimos anos, se colocado como uma pessoa muito crítica em relação ao que ele chama de cultura woke. Tá? Ele vê como extremamente problemático. Tá? E aí, isso tem reverberado. Nesse mesmo episódio desse podcast, o Sam Harris ele começa dizendo que ele quer fazer uma discussão sobre a questão racial, tá?
que não fosse contaminada por políticas de identidade, explicando que acredita que políticas de identidade são apenas veneno, a menos que sua identidade neste momento seja Homo sapiens, né? E aí, como o autor aqui do artigo escreve, há problemas nessa fala do Sam Harris. Um deles, por exemplo, é impossível ignorar que o apelo ao Homo sapiens, feito por Sam Harris, é uma maneira astuta de afirmar todas as vidas importam diante do tratamento perceptível e desproporcional de grupos de pessoas. Tá? Ou seja, de certo modo, é uma discussão que se faz no Brasil, quando a gente fala sobre a Semana da Consciência Negra, e aí vem pessoas e dizem, não tem esse negócio de consciência negra, é consciência humana, né? Não sei o que. Então, tipo, quer colocar o racismo para debaixo do tapete, dizendo, não, todos nós somos iguais e merecemos. Tudo bem, o que acontece é que, na realidade, nós não somos iguais. As relações que nós temos em sociedade, como os grupos se organizam, né, e se relacionam, a gente percebe que nós não somos iguais. Tá? Essa questão da crítica que o Sam Harris faz aqui, ela traz muito de uma preocupação que também o Richard Dawkins fez, e anteriormente a Ayn Rand, né? Inclusive a Ayn Rand utilizou essa chamada pauta woke, né, como uma das justificativas para a sua conversão religiosa, né, quando ela afirma que deixou de ser ateia. A Ayn Rand também era uma intelectual identificada com esse chamado neoateísmo. Né? O Sam Harris também fala, me preocupa que o Black Lives Matter, ao receber toda a atenção que deseja, possa atrasar as relações raciais neste país, Estados Unidos, em uma geração. Tá? Então eles são extremamente críticos, né? E para vocês verem, né, então, dentro, né, desse ativismo ateísta, então existe uma posição extremamente crítica. Tá? Para vocês verem isso, eu vou pegar um outro autor que não é que traz uma visão, inclusive, mais incisiva sobre isso, que é este autor chamado Peter Boghossian. Tá? E aqui é o texto o outro texto lá do autor que eu mencionei para vocês, o Emily Torres, que ele pega uma declaração desse Peter Boghossian, que alerta que a ideologia woke é uma receita para o suicídio cultural. E aí ele fez a seguinte declaração: estou farto de brincar, estou travando uma guerra ideológica em larga escala contra os inimigos da civilização ocidental. Devemos negociar tolerância zero absoluta com essa ideologia, e o único caminho a seguir neste ponto é uma guerra ideológica em larga escala. E não farei prisioneiros. Busco a erradicação e extirpação completas da ideologia de todas as facetas da vida. Olha só, ele basicamente está falando aqui que se deve eliminar todas as pessoas adeptas desta pauta woke. Na verdade, ele não está falando exatamente de pessoas, né? Ele está falando eliminar essas ideias, esse pensamento. Como é que se elimina essas ideias e esse pensamento? Então aí vem aquela questão da eliminação de pessoas, ela pode, entendeu, dar margem para se pensar isso. Talvez não ele, mas pessoas que se identifiquem com esse pensamento dele. Bastante complicado. E aqui eu terminaria este vídeo trazendo aqui também uma afirmação do Emily Torres sobre
muitos desses representantes do chamado neoateísmo, tá? Que ele diz o seguinte: muitos dos mais proeminentes novos ateus acabaram sendo nada mais do que pessoas auto-engrandecedoras, dogmáticas, irascíveis, censoras, moralmente comprometidas, que em todas as oportunidades apoiaram os poderosos sobre os impotentes, os privilegiados sobre os marginalizados. Sei que muitas pessoas acabaram se tornando ateias, e eu já conversei com muitas, por causa desses autores, ou se tornaram ateias, ou, digamos assim, reforçaram sua visão de mundo ateísta por causa desses autores. Mas, infelizmente, para aqueles que têm uma visão e uma compreensão de mundo que se volta mais para um modelo de sociedade com justiça social, igualdade, em várias dimensões, é preciso repensar esses autores como referências para o ateísmo. Pelo menos aqui deixo como uma reflexão. O que vocês acharam? Deixem seus comentários e o que vocês pensaram, tá? Um abraço e nos vemos assim que possível.